Bendito quem, igreja? Bendito quem? Bendito Deus Pai, de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vai nos abençoar. Hã? O qual fez o quê? Fez o quê? Quem aqui já é abençoado? Olha lá, a Bíblia está dizendo isso. O qual nos abençoou com todas as bênçãos. O quê? Na onde? Em quem? Peraí, então eu preciso andar no Espírito, e aí eu consigo acessar todas as bênçãos nas regiões celestiais. Por isso que a Bíblia vai dizer, o nascido do Espírito é Espírito, nascido de carne, meu amigo. Ele é um pedaço de carne. Ele não vai conseguir andar no Espírito, porque é nascido da carne. Não dá vazão para o Espírito. A Bíblia diz assim, ó, que o amigo do mundo é inimigo de Deus. Então aquele homem que dá a mão para as coisas do mundo se tornou na mesma hora inimigo de Deus. E aonde que o demônio confunde muitos? Dizendo assim, eu sou filho de Deus. Criatura, filho não. Criatura. Que aquele que está na prática pecaminosa se tornou inimigo de Deus, se tornou criatura na mesma hora. Diga assim, perdeu a paternidade. Na mesma hora. Estou nas práticas do mundo, criatura. Como eu sei disso? Não desejo isso para ninguém. Longe de mim, que não é a vontade de Deus, quanto menos a minha. Só vai saber disso quando morrer. Que aí vai saber qual vai ser os espíritos que vai vir buscar ele. Se é os anjos caídos, se é os anjos do céu. Então a oportunidade que Deus está dando de morar no céu está sendo dada quando? Agora. A oportunidade de mudar que Deus está dando para mim e para você está sendo dada quando? O que é que depende de Deus? Nada. Só depende de quem? Só de nós. Por quê? Quem crê na Bíblia? Quem crê na palavra de Deus? Diga assim, a Bíblia aberta é Deus falando. Quem crê que essa palavra aqui é Deus falando? Então olha o que Deus está falando para mim e para você. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a afirmação, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então se eu ando pelo Espírito, ó, vou voltar de novo. Lembra o momento de comunhão, de oração? Quem é que vai visitar o meu Espírito? O Espírito? Então se eu ando no Espírito, o Espírito Santo, raçoia, vai me conduzir nas bênçãos que já está liberada para mim, nas bênçãos celestiais que já são minha. Então tem bênção retida que já é sua. Você tem bênçãos retidas em Deus. E como é que você vai lá usufruir? Se não fosse assim, não estaria escrito na Bíblia. Comereis, vou resumir, tá? E comereis o melhor dessa. Mas o que está escrito antes? Ó, só fui no resultado que vocês estão acostumados a ouvir. Quem quer comer o melhor da terra? Mas o que está escrito antes? Põe lá para mim, Thaís. O que está escrito antes para você comer o melhor da terra? E por que Deus tem o melhor da terra para mim e para você? Porque Efésios está dizendo que Ele já nos abençoou. Mas para mim liberar minhas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, eu preciso ter práticas espirituais. Fofoca é de Deus? Está entendendo ou não? Aí muitos falam assim, mas eu sou crente. Fofoca é do Satanás, filho das trevas. E se a pessoa tem esses tipos de práticas, ela está se distanciando de quem? Pode vir para a igreja, pregar, louvar, tocar, interceder, pode fazer o que quiser. Ela mesma está atraindo para a vida dela mal de, que ela está atraindo práticas que não faz parte do reino de. Isso eu estou falando para os crentes, que é fácil apontar quem está na rua. Olha lá, está bebendo, está isso, está aquilo. E você que está dentro está fazendo pior. Que está ouvindo todo dia e está fazendo ao contrário. Está entendendo o que Deus está falando? É fácil acusar quem está lá fora e quem está dentro. Que não vigia, não se policia. E está sendo mesmo dentro. Eu costumo dizer assim, ó. Está dentro do poço, cheio de água pura e cristalina. E está morrendo de sede.
Por quê? Está cego, não consegue enxergar a água viva. Olha só o que está escrito. E será que se ouvires, olha só, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus? Será. Ele não está obrigando ninguém. Será, se você quiser, olha lá. Todos os seus mandamentos que eu te ordeno. Quando? Deus está falando quando? Vamos na Bíblia aqui. Deus está falando quando? Ele já está falando hoje, porque ele te convenceu o dia inteiro para você estar aqui. Então Deus está falando quando? Olha só o que está escrito, não é palavras do apóstolo, é o que está escrito. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da onde? Quem quer ser exaltado por Deus aí? E aí quando Deus exalta o filho dele, pode levantar demônio, inferno, Satanás, seus enviados das trevas, para criticar. Pode fazer o que você quiser. Eu costumo falar de mim mesmo. Você não aceita a minha vitória? Vai reclamar com Deus. Por que, apóstolo? Porque o pouquinho que eu estou aprendendo com Deus, eu aprendi a guardar os mandamentos. E aí, se você guarda os mandamentos, você vai ser exaltado pelo próprio Deus. Quem está entendendo? E olha a continuação. E todas essas bênçãos, eu profetizo, virão sobre ti e te alcançarão. Mas tem um porém aí, ó. Se ouvires a voz de quem? Vou voltar de novo. Lembra a oração? Lembra da oração? Acabei de orar. E agora eu vou receber a visitação do Espírito. E aí sim, recebendo a direção do Espírito Santo, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu. E Deus vai falar através de quem? Do Espírito Santo. Você está entendendo que quem não dá ouvido para o Espírito Santo, vai andando assim, e ó, buraco. E não tem com quem reclamar, e não adianta caçar um culpado. A culpa é nossa. Deu errado, a culpa é tua. Porque a salvação é indivíduo, e para cada um Deus deu uma medida de. Então começa a assumir responsabilidades na tua vida espiritual, que começa a ter mudança. Tem gente que ela ora, nada contra, nada contra. Senhor, me abençoa financeiramente. É errado? Não. Senhor, me abençoa sentimentalmente. É errado? Não. Senhor, abençoa a minha saúde. É errado? Não. Mas o que você tem que pedir em primeiro lugar? Espiritual. Porque se você estiver andando pelo Espírito, todas as outras coisas vão ficar em ordem. Quem está entendendo? Quem tem o Senhor não tem falta de coisa alguma. Quem está alicerçado espiritualmente, ele prospera em todas as outras áreas. É inevitável. É inevitável. Porque as bênçãos, ela começa a correr atrás de nós. Bênção atrai o quê? Lembra tempo de criança, quando a mãe falava assim, ó, quem anda com porco, né, farelo come. Vigia com quem você está andando, lembra? A avó, a mãe, vigia com quem você está andando. Se você está junto, você faz parte. Você é igual. Não adianta você estar junto e querer ser diferente. Você está junto, você é igual. Sim ou não? É assim que a Bíblia diz. Então olha lá. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz de quem? Senhor teu Deus. O que eu preciso para viver as bênçãos que Deus tem para mim? O que eu preciso? Ouvir a voz de Deus. E como que eu ouço a voz de Deus? Tendo práticas de quê? De oração. Deixa eu te dar outra revelação. Diga assim a palavra. Diga oração. Diga assim, orar e agir. Oração é orar e ação. Eu oro e depois eu pratico. Eu oro, vai vir as revelar e eu coloco em... E o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem está entendendo? Oração, eu oro e vou me mover em cima daquilo que eu estou orando. Eu vou trazer existência, eu vou praticar. Porque todo mundo que ora verdadeiramente na direção do Espírito, vem revelar
Revelações. Por que, apóstolo? Pela frase que vocês repetiram. Deus primeiro faz dentro de você, para depois fazer através de você coisas fora. O que tem pessoas fazendo? Ele quer viver coisas fora, mas não é transformado o quê? Dentro. E não é roupa não, viu? Não é gravata, saia, maquiagem. Nada disso chama a atenção de Deus. Ah, mas que gravata bonita, que terno elegante. Você tem que andar assim mesmo. É para Deus, você tem que andar com o seu melhor, sim ou não? Mas tem um varão que a gravata dele, a língua dele é do tamanho da gravata dele. Adianta do quê? A varoa, o tamanho da saia dela é o tamanho da língua dela. Adianta do quê? Bonito por fora e por dentro um sepulcro encaiado. Adianta do quê? Aquela transformação radical. Do dia para a noite ele é santão. Não, agora eu estou na igreja. Idiota. Desculpa da palavra. Sabe por quê? Porque não teve um encontro verdadeiramente com o Senhor. Aí abre a boca, não sai nada que edifica. Quando não tem assunto, vai cuidar da vida dos outros, em vez de orar. É isso que você tem que vigiar. Apóstolo, se você está dando ouvido, se você está sentado na mesma mesa, você é cúmplice. É o que diz a Bíblia.